dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Para darmos início aos trabalhos de hoje, a nossa irmã Golete vai fazer uma leitura de harmonização. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crespadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Vamos à nossa prece inicial. Vamos acalmar nossos corações, serenar nossas mentes, elevar nossas vibrações à espiritualidade superior. Agradecermos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, por nos permitir estarmos hoje aqui e podermos aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Gratos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho nos envolvem na sua luz e fluidos, nos fortificando para o cumprimento dos nossos deveres. Gostaríamos ainda de agradecer ao Mestre por ter nos dado essa doutrina dos Espíritos, essa bússola norteadora que nos mostra o caminho do bem, do trabalho, do amor, que nos faz entender as leis naturais e nos coloca nesse mundo para que possamos desenvolver o nosso espírito. Somos gratos, Senhor, por tudo que nos dás todos os dias e pedimos a permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. E hoje a nossa irmã Dilma, que é trabalhadora da casa, que vai nos contemplar com a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada, Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês vão reparar que de vez em quando eu vou olhar e vou fechar o olho, sabe? É que eu tô com o olho da direita aqui meio estranho. Então, às vezes eu vejo assim os fantasmas.
Os fantasmas estão por aqui. A gente não acredita, né? Mas depois de uma certa idade a gente começa a enxergar. Ver as fantasminhas ali. Então, não estranhe quando começar a fechar os olhos. Belíssimo tema. Belíssimo tema. Nós poderíamos resumir tudo nesse texto que foi lido. Jesus dizia, no mundo encontrareis aflições. Jesus diz isso. Nós vamos usar isso. Por que no mundo nós encontramos as aflições? Porque tudo é evolução e tudo é progresso. Não tem como nós sempre dizemos isso, né? Fazer uma cirurgia, ou pintar numa sala cirúrgica, sem passar pelos diversos anos do nosso aprendizado. Porque isso é evolução. E nós, como espíritos imortais, na medida que saímos da mão do nosso Pai, essa centelha divina, nós somos impulsionados por essa lei de progresso. Nós somos impulsionados. É natural que nós queiramos, todos nós queiramos, né? Felicidade nesse mundo. E Jesus também diz, né, que aqui nós não encontraríamos a felicidade. Não a felicidade que nós almejamos. É possível a felicidade nesse mundo? É possível. Mas nós nunca estamos aonde a felicidade está. Nós estamos aonde nós buscamos incessantemente o que nós chamamos de prazer e sensação. E isso é verdadeiro. Para nós, a felicidade é o melhor carro, é o melhor telefone celular, é a melhor casa, é a melhor roupa, é a melhor tudo. Só que isso traz felicidade ou traz angústia? Traz sofrimento. Então, o nosso tema, quando colocamos ali dor e sofrimento, é muito natural que a gente ouça as pessoas dizerem: ah, mas o Espiritismo faz apologia ao sofrimento, porque o Espiritismo só fala do sofrimento. Nesse mundo encontrareis aflições. Nós não podemos trabalhar com uma teoria ou uma hipótese, que muitas vezes nós vemos ali, de felicidade plena nesse mundo, de prosperidade plena, porque não é realidade. O que a doutrina espírita faz é que nós, através do conhecimento, busquemos essa realidade de quem somos, espíritos encaminhados. E essa marcha, ela é necessária. Eu, quando estava trabalhando esse tema, eu me lembrei, aqui, você já deve ter feito pão, né? Já fizeram pão? A mulherada eu sei que sim. Os homens também, alguém já deve ter feito pão. Já fez pão? Você fez uma carne de quê? Eu falei, tá bom. O que a gente faz? O que a gente faz no processo do pão? Mistura. Você também? Tá bom. Mistura os ingredientes. Mas se eu só mexer os ingredientes e largar lá, vai ficar um bom pão? Não. O que precisa? Não é amassar a massa? Sovar a massa, como dizem? Tem que sovar aquela massa. E a gente mexe, mistura, e amassa, e torta, bate na mesa, né? Esse é um prazer, né? Você pega aquela massa, assim, tá com raiva de alguém, e joga aquela massa, pega de novo, e põe para crescer. Deixa lá. Pega de novo. Sova de novo. Solva e pega a massa, puxa, estica, se tiver brigado com o marido, você imagina a fotografia do marido, da esposa, do vizinho, da sogra, e ó, lenha. Aí depois põe no forno, separa, põe no forno. Antes deixa crescer de novo. Ó, você veja, 2 processos de crescimento de massa. Depois que ele cresceu, que ele tá bonito, que você olha assim, nossa, você coloca no forno, aquele cheirinho de pão, né? Aquele pão assando, e quando você tira quentinho. Se você for daqueles como eu, que gosta de pegar o pão quentinho, já cortar e já passar ali no tempo era banho de porco. Você passava uma banha de porco, ou depois uma margarina, ou sei lá o que cada um quer, e a gente come aquilo com aquele prazer. Mas para chegar nesse momento do prazer, olha, o pão teve que ser misturado os ingredientes. Temos que misturar, sovar, crescer, sovar de novo, crescer, colocar na forma, deixar crescer. Somos nós. Nós estamos nesse processo. Então a dor e o sofrimento nada mais é do que a ferramenta da justiça para que nós cheguemos lá no final da jornada alegres por quem nos transformamos. Mas a massa sofre? Sofre. Né? A massa sofre, porque nós estamos ali macetando. Porque se não ocorrer isso ali, esse pão vai ficar que nem a minha mãe fazia, né? Que se pegasse o pão e jogasse na parede, ele quebrava a parede, porque ela não tinha paciência. Então nós vamos por esse caminho. Mas eu quero trazer primeiro aqui um vídeo que eu pessoalmente gosto muito. Não é um espírita, não tem nada a ver com espiritismo. Ele trabalha justamente algumas terapêuticas como Mindfulness, que é a atenção plena, e a experiência de vida dela
para mim, é maravilhoso. Podemos resumir a leitura e o vídeo, podemos ir embora e almoçar. Mas vamos lá. Vamos ver se vai dar tudo certo ali. A minha montagem. E... agora para fazer funcionar. Tony. Play. Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. Aceitar, na minha visão e pela minha experiência, é muito mais inteligente do que superar. Quando você diz de aceitação, significa não questionar, confiar que o que quer que seja que estiver acontecendo na sua vida está vindo para contribuir com o seu desenvolvimento e não para te derrubar. A gente sempre é moldado a olhar as coisas de uma forma negativa. Eu posso sempre lembrar que isso está vindo por algo melhor. Deixa o tempo me mostrar. Eu sou filha única e o meu pai, ele perdeu o emprego de uma hora para outra. Ele trabalhava muitos anos numa empresa, era ele que cuidava de mim e da minha mãe. Eu fui morar com tios em outra cidade, em outro lugar. Isso é uma ruptura forte para uma criança. Eu tinha 8 anos. E eu falei, ok, então eu vou. Aquilo foi feito por amor. Foi feito para garantir o melhor para mim. E eu estava recebendo e agradecendo aquele melhor e não lamentando o que havia ficado para trás. Depois, com 15 anos, foi quando eu vivenciei a morte muito de perto, que eu perdi um namorado num acidente de carro. A morte daquele namorado me provou que você tem que dizer para a pessoa que você ama o quanto você a ama, porque você não sabe o que pode acontecer depois. E eu fiz isso. Graças a Deus, eu me abri para ele, porque ele partiu sabendo que eu o amava. E eu fiz a minha parte. E eu acho que o mais recente foi virar mãe. Virar mãe para mim foi muito mais árduo do que perder o braço. Eu era uma mulher livre, né, com o direito de ir e vir, embora eu saiba que a escolha de ser mãe ia transformar isso. Essa aceitação foi uma aceitação que eu observei que foi muito difícil para eu conseguir lidar. Eu acho que aí tem uma trilogia, né? Fatos acontecem em todo momento na nossa vida. Né? E o mais importante é que nós vivamos no presente, na presença, aqui e agora. Estando na presença, eu estou muito mais apta a lidar com soluções, a ter criatividade, a ter uma capacidade de improviso para lidar com as coisas. E isso torna a minha realidade mais leve. Então eu sempre sugiro iniciar com atividades meditativas. Tem meditação mindfulness, você tem meditações guiadas, yoga, natação. Eu conheci a meditação no acidente e não me chegou com o nome de meditação, né? Chegou com o nome de coma na UTI. 7 dias sem mente e sem sentir meu corpo. Quando eu voltei do coma, eu voltei em êxtase. As pessoas estavam preocupadas porque eu estava muito entusiasmada. Depois de um tempo, eu percebi que foi porque houve essa aquietação na minha mente por muito tempo. No mind, por 7 dias. Eu não lembro de quando me retiraram das ferragens, eu não lembro de nada. Eu lembro de flashes. Nesses flashes, eu sabia que tinha acontecido uma coisa muito grave no braço. Então, quando eu acordei, eu já fui olhar para o braço direto. E eu vi que eu estava sem o braço. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi beijar minha mão esquerda. Essa história de beijar a mão esquerda, eu lembro que eu falava para ela, nossa, ainda bem que você ficou, porque eu podia ter morrido, eu podia ter perdido 2 braços, a gente perde 2 pernas num acidente, como foi o meu. A minha mente começou a trabalhar com as questões positivas de ser deficiente. Se eu estou vendo algo que para mim está parecendo muito árduo, isso é uma sugestão da vida mostrando que eu posso transformar a minha forma de ver. Como? Claro, sendo positivo, confiando, aceitando. Não tem outro caminho. E é isso que faz com que nós criamos a nossa realidade mais dura, difícil e complicada, ou leve, simples e harmoniosa. Essa é a diferença. Quando você estiver numa situação caótica, você fala, meu Deus do céu, o mundo caiu na minha cabeça. Faça o exercício de observar o personagem que você é dentro dessa situação. É muito importante, inclusive, eu sugiro que você tenha um papel e caneta.
Quem são as pessoas envolvidas? O que está acontecendo? Como que você está nisso? Você vai perceber que quando a gente está muito envolvido no caos, a gente não tem como saber o que fazer mesmo, é mais complicado. Mas se você faz o exercício de sair de cena e olhar a história toda como o observador, vendo o personagem que você é nisso, vai ficar muito mais simples, sem dúvida nenhuma, e com muito mais beleza. Comentar o que fizeram com... Muito bom esse vídeo, né? Eu acho esse vídeo, assim, tão importante, tem no YouTube, é Viver com Leveza, o nome do vídeo, tá? E que ela vai trazendo nessa fala dela, nesse passo a passo, os caminhos que nós devemos buscar para superar as dificuldades. Então, quando diz Jesus, no mundo encontrareis aflição, ele está nos dizendo que na medida que nós saímos da mão do nosso Pai, né, uma centelha divina, esse princípio inteligente, esse ser que somos, nós teríamos que ser lapidados ao longo do tempo. Então, aquela pedra bruta que precisa ser trabalhada. Se nós imaginarmos uma vida em plenitude, sem nenhum tipo de sofrimento, nenhum resfriado, nada, o que nós aprenderíamos? O que nós aprenderíamos? Nós, hoje, apesar das dificuldades, ainda temos para nós que nós temos que ser felizes aqui e agora. Mas dentro de uma visão extremamente materialista, porque queremos a felicidade na terra, na conquista do ter e não do ser. E aí, se nós não temos a dor e o sofrimento como uma ferramenta da bondade divina, porque aí nós temos que desconstruir aquela ideia de que Deus pune, Deus castiga, né, que estamos aqui para sofrer. Não. O sofrimento é a necessidade que a vida coloca para nós, para que nós, através da ação do tempo e das situações, nos tornemos pessoas melhores. Esse é o sentido. Mas é claro que é chocante quando nós vemos uma mulher como ela passar pelo que falou, reportar e dizer, meu Deus, como é que ela suporta? Nós só conseguimos suportar a dor e o sofrimento a partir do que ela fala lá no primeiro momento, aceitação. Mas aceitar não é fácil. Porque nós achamos que Deus tem que nos dar tudo de bom. E quando há uma primeira dificuldade, com quem que a gente briga já de cara? É com Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me fazendo sofrer? Por que me fez perder o braço? Por que perdi um ser amado? Por quê? Porque nós acreditamos que Deus está à nossa disposição para nos tornar felizes. É uma realidade, mas não a felicidade da maneira que nós queremos. Então, entender a dor e o sofrimento é um passo necessário e fundamental para fazer esse processo de aceitação que ela fala. É não ficar olhando para o passado e lamentando, ou querendo encontrar um culpado, um responsável por tudo que aconteça. É o pai, a mãe, é o irmão, é o fulano, é por causa... Não. Não ficar no futuro, criando expectativas que nós não sabemos, como ela mesmo disse. Nós não sabemos o momento seguinte da nossa vida. Daqui a pouco nós vamos sair pela porta, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, viver o hoje. Estar no aqui e agora, que ela fala, é fundamental. E isso faz uma enorme diferença. Porque nós não vamos criar expectativas que estão relacionadas à nossa visão ainda distorcida com relação à nossa realidade espiritual. E também não vamos ficar amargando o passado, responsabilizando pessoas e querendo se excluir da responsabilidade. Porque nós sabemos que todo sofrimento, toda dor é consequência. No primeiro momento, prova para o nosso aprendizado. E o segundo momento, consequência da nossa rebeldia. É consequência da nossa rebeldia. Então vamos ver aqui na visão espírita, então, a dor segundo a medicina. De acordo com a medicina, a dor tem duas características importantes. Um fenômeno dual. Então nós temos duas coisas aí. Em que um lado está a percepção da sensação, então a dor no corpo, a dor de cabeça, a dor de estômago, a dor aqui, a dor ali, essa é a dor. Isso é dor. E a outra, a resposta emocional do paciente a ela. Veja que interessante. Às vezes nós vemos pessoas que estão passando por um processo de dor física, e é uma dor. Nós temos uma colega nossa que passou por uma sucessão de cânceres, né? E tem assim uma alma assim, que ela transborda
em otimismo, alegria e positividade. Ah, mas é sempre assim? Claro que há momentos que dói, né? Dói. Mas há outro momento que ela diz assim, tudo isso tem um porquê. Então, a dor, ela é uma consequência natural da nossa organização física. Vamos sofrer a dor. Aí, quando nós vamos falar da questão do sofrimento, é outra história. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. A dor sentida como aguda, nesse caso, ela pode ser passageira ou crônica, persistente. Então, vai depender do teu corpo, de como ele está respondendo a algum processo, e aí também o aprendizado, o que essa dor quer me dizer. O que essa dor de estômago quer me dizer? Opa, peraí, estou comendo demais, estou comendo errado, né? O que isso está? O que é isso? Porque tem um tema que é a dor como caminho. O nosso corpo fala, a dor nos convoca à mudança. Então é isso que ele vai dizer aqui. O combate à dor física é feito com diagnósticos, exames, remédios, cirurgias, auxiliadas pelas modernas técnicas computadorizadas. Então a ciência médica evoluiu de tal maneira que nós encontramos remédio para muita coisa. Mas já repararam que aquelas pessoas que estão passando por um sofrimento físico e às vezes tomam aquela batelada de remédio e nada muda? Por que nada muda? Porque a doença é do corpo, mas a nossa mente precisa trabalhar em nosso favor. A mente precisa. E é disso que nós vamos falar em relação ao sofrimento. Então a dor é fisiológica, é o nosso corpo. O sofrimento é psicológico. É a psique, é a mente. O sofrimento é o conceito mais abrangente e complexo do que a dor. É o sofrer. É muito mais complexo. Interessante que quando eu passei por esse processo da visão e da questão da visão que me pegou de repente, né? Então eu trabalhei com essas duas questões, a dor e o sofrimento. A dor era a sensação do corpo. Então o meu olho não estava bem, não estava legal. Sentindo dor. Aí fui para o pronto-socorro de olho, cheguei lá, opa, estava com a pressão altíssima, com o risco da perda do olho. Então o que me abalou não foi a dor, porque eu sabia que tinha tudo um tratamento. Mas foi o sofrimento. Que sofrimento é esse? É as nossas emoções. Como eu lido com isso? Como eu entendo essa dor? Como uma perda? Como um castigo? Como uma punição? E aí nós vamos entender por que a Joana Grande nos diz assim, que o sofrimento tem a intensidade que nós damos para ela na medida como nós supervalorizamos as questões fisiológicas, ou seja, a dor física. Como que eu faço? Como é que eu lido? Ah, eu não mereço passar por isso, eu não posso perder. Aí até eu disse para algumas pessoas assim, eu já estou até imaginando o que vai acontecer comigo se eu perder esse olho, né? Fazer 4 cirurgias. Aí eu já estava imaginando fazer uns tapa-olhos assim, bem bonitinhos, com coraçãozinho, com o olho assim, fazer um negócio bem interessante, né? E daí, bom, ver com os senhores, que quem tem em terra de cego, que tem um olho além, e botar uma coisa bem bonitinha, já... Olha o que ela diz lá. É como eu vejo. Eu podia estar vendo assim, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me colocando na situação, brigando com Deus? Não. Tudo está certo para o nosso aprendizado. E se tratando de uma doença, né, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e ameaça à integridade. Justamente isso. A angústia daquilo. O que vai ser de mim? Eu não posso mais ler, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. E aí eu vou contar uma história da minha vida, talvez por isso me moveu a trazer esse tema. Eu tenho essa minha irmã, que são 10 gêmeas, que eu falei que são lá em casa é 8, a minha mãe tem guirinhada, uma vez 1, 2, é tudo gêmeos. Né? E das gêmeas, das meninas, uma irmã minha tinha um tumorzinho na cabeça, investigaram, trataram, foi para cirurgia. Foi para cirurgia, tirou o seu tumor e ela ficou cega, plena, perdeu a visão total. Você veja que interessante isso. Dentro de uma família, olha também vendo essas questões ali, por que dentro dessa família está acontecendo isso? Olha o tamanho da angústia que de repente eu enxergo, daqui a pouco não enxergo mais. Então ele fala da angústia, nos sentimos vulneráveis. Né? Eu agora, minha irmã tem a questão da cegueira plena, eu é só o olho direito. A vulnerabilidade, meu marido me carregou para tudo que é lado, pô, maravilha. Né? E ele pega na mão, e cuidado, vai cair. Eu falei, nossa, é uma mesma. Tem que cuidar dele. Né? Mas é uma vulnerabilidade, porque eu já não podia dirigir, já tinha medo de sair sozinha, já tinha uma série de situações.
Então eu me vulnerabilizei em função de uma questão que estava ocorrendo ali. Perda de controle. Nossa, e agora o que eu faço? Não sei como é que eu faço, como é que eu ando, se eu vou, se eu não vou, eu já começo a me limitar. Eu gosto muito de dirigir, já não podia dirigir, porque a tentativa foi infeliz, quase que atropelei um motoqueiro. Ainda bem que eles têm buzina. Então você já vai fazendo um movimento de retração, você vai se retraindo para a vida. E ameaça a integridade do eu. Quem sou eu? O que eu faço? Daqui a manhã eu não estaria mais aqui falando com vocês, porque eu não conseguia mesmo. Então essa perda do eu, isso é a minha identidade, é o que eu faço, o que eu gosto de fazer. E de repente eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais olhar, eu não posso mais enxergar, eu não posso mais acarinhar, eu não posso mais... Olha a situação para nós. Por isso que causa um sofrimento. Então tem a dor no corpo, mas o sofrimento maior é psicológico. Porque nós vamos nos perdendo na nossa identidade. A nossa identidade é construída a partir de tudo aquilo que eu sou capaz de fazer e de tudo que eu faço, das construções que eu fiz. Quando algo me falta, como o caso dela, o braço, então ela teve uma perda do braço, muda toda a vida da pessoa. E é esse sofrimento que nos alcança. Porque é como se nós perdêssemos, entre aspas, o poder que nós achamos que temos. Por isso que a bondade divina é para nos ensinar a construção, o desenvolvimento da virtude, e essa virtude se chama humildade, às vezes nos coloca em situações para que nós percebamos que nós não podemos tudo. Que às vezes nós precisamos das pessoas que nos amparem, que nos ajudem, que nos acolham, que leiam para mim, que ajeitem o meu travesseiro, que me deem um remédio, que me deem um copo com água. Olha o grande aprendizado, alívio da dor física, sim, mas principalmente a dor da alma que carrega o orgulho, carrega a arrogância. É essa ferramenta da justiça divina que nos ajuda a perceber que nós, todos nós, somos importantes e vivemos no processo todo onde nós temos que ter trocas. Os mais fracos ajudam os mais fortes e assim por diante, os mais fortes ajudam os mais fracos e nós vamos fazendo esse processo todo dentro dessa relação que nós devemos fazer a partir do momento que estamos aqui encarnados. Pode existir dor sem sofrimento? Pode. Como nós falamos da nossa colega, que passou por uma passa, por uma barra daquelas, e está sempre disposta a velha. Deve doer em algum momento, a sentir-se assim? Sim. Mas aí é aquela ideia que ela fala. Eu saio, fico como observador e digo, olha, por que eu estou sofrendo assim? E aquela técnica que eu sempre falo do espelho. Quando nós estivermos muito conturbados, olhe para o espelho e converse com essa imagem refletida. Dilma, por que você está angustiada nesse dia? Dilma, isso vai te levar aonde? Vamos conversar, porque às vezes nós temos dificuldade nessa conversa interna mental. Então olhemos para o espelho. É uma técnica muito boa para fazer nós mudarmos, às vezes, pensamentos, sentimentos e comportamentos que estão nos prejudicando e nós não percebemos, porque estamos tão envolvidos no caos, como ela diz ali, tão envolvidos, tão vitimizados. Ai, coitada de mim, eu sou uma sofredora. Por que Deus me abandonou? Nós ficamos tão vitimizados ali que não percebemos que o mal, só se agiganta, como ela fala lá do mar alto, quando ela fala no texto, só se agiganta e fica extremamente assustador porque eu alimento isso. Eu alimento. Então, ser observador é olhar a situação de maneira, o que eu posso fazer de melhor no aqui e agora. E olha, ela dá o primeiro passo, aceitar. Mas para aceitar eu tenho que compreender. Estou vivendo um momento de prova, estou testando um aprendizado ou estou espiando o meu passado. E aí nós vamos pensar, só para ter aqui uma reflexão. Por que dentro da minha família há essa questão da visão? Uma irmã que ficou cega, eu que estou com problema no direito, vou ter que operar o esquerdo. Por quê? Vamos lembrar o tempo dos escravos? Nós temos uma história no Brasil terrível com relação à questão da escravatura. O que se fazia com os escravos? Quando nós vamos ver a história. Muitos escravos tinham seus olhos arrancados, a sua língua cortada. Olha o terror que foi o tempo da escravatura. Ah, mas por que você está falando disso? Porque nós estamos vindo aí desde longa data. Nós já vivemos tudo aquilo lá. Nós já maltratamos, já machucamos, já ferimos, já tiramos a vida. Tem uma história no livro espírita que fala que havia uma escrava muito bonita e o senhor do escravo simpatizou com ela. A senhora já falou, opa,
O que está se engraçando pro lado da escrava, que é bonito? E o senhor viajou, ele disse, pois ele vai me pagar, ele vai ver. Mandou pegar a escrava e mandou cortar os 2 seios da escrava. Mandou cortar os 2 seios. E tá, o marido chegou e ela mandou fazer um assado, mandou fazer uma comida para ela. Serviu a comida, aquela carne, sabe, que estava ali, e ele disse, nossa, mas que maravilha, como ficou boa essa carne. Ah, você gostou? É o seio da fulana. E quando ele vai até a senzala, aquela escrava estava lá, já em vias da morte, por uma infecção severa. São as histórias. E não são histórias para criar só uma visão, enfim. Não, são histórias reais. Então, a lei da reencarnação vai nos ajudar a compreender por que nós sofremos hoje. Porque aquela frasezinha que se usa, eu atirei pedra na cruz, é verdadeira. Nós estamos aí há longo tempo. Já fizemos muito disso. E agora eu estou espiando. Espiar não é punir, não é castigar. Espiar é retirar a impureza. É aprender. Nós temos 2 caminhos, a dor e o amor. Mas ainda somos daqueles que, pelas crenças que trazemos, entendemos a dor como única forma de nos redimir perante a nossa própria consciência. Mas poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Quantos irmãos reencarnam ali, trazendo para si esse dever de atender os necessitados, crianças órfãs, pessoas de rua, idosos, e fazem esses trabalhos aí, né, voluntários, maravilhosos. É o caminho do amor, que nós ainda não entendemos. Por isso que a dor vai chegar em nós de uma maneira tal para nos corrigir. Então, veja, existe o sofrimento, a dor sem sofrimento e o sofrimento sem dor. O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. É do ser, é do espírito, é dessa centelha divina. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais, espirituais do ser humano. Então nós olhamos de uma forma as perdas e prejuízos de uma maneira diferente a partir da dor, que é isso que provoca em nós esse sofrimento psicológico. Eu não mereço isso. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. Quando você vê a criança se machucando, aquele drama, às vezes nem é tanto. Mas muda, porque é a forma que eu percebo a dor, que eu sinto a dor, que eu creio a dor. Conhecem esse aqui? Quem já assistiu? Divertidamente. Gente, assistam. Olha, é uma obra-prima para nós entendermos. Já assistiu? Olha, para entendermos as nossas emoções. Nós não somos só esse corpo físico. Não, nós somos uma alma, um espírito encarnado. Nós trazemos as nossas experiências. Para quem assistiu, vai saber que dentro dessa história existem as memórias, que são as bolinhas, que tem lá o registro de tudo aquilo que ela viveu na infância. Mas o que é importante para nós aqui? Quando ela vai trabalhar a questão das emoções, e eu acho assim, eu adoro isso aqui, né? Esse aqui eu sou fã. Aqui nós temos uma emoção, que é a emoção da raiva. Uma emoção, que ela está ligada ao sofrimento. Quanto mais raiva eu sinto, mais eu sofro. Olha que interessante, não é verdade? A gente não diz para a pessoa quando está muito raivosa, calma, respire, saia, vai dar uma volta. Por quê? Porque se ela ficar envolvida por essa emoção da raiva por muito tempo, o que pode acontecer? Daqui a pouco ela vai estar cardíaco. Olha o corpo. Então a raiva é uma emoção que está em nós, sim, até porque é um automatismo do tempo que nós passamos lá, lembrando lá o princípio espiritual no reino animal, ela está presente, luta, fuga, paralisação. Nós vamos sempre nos proteger. Então a raiva é esse resquício. Sempre que nós sentimos de alguma forma atacados, nós vamos reagir com essa raiva. E é interessante, né, que a raiva fica mesmo soltando, mas assim, assistam, gente. Eu já assisti 3 vezes. Essa aqui é a nojo, a nojinha. A nojinha. Você já viu aquela pessoa assim que, nada, tá bom? Ai, coisa. Lip levou hard, ó vida, ó céus, ó isso, ó aquilo. É a tristeza. Ali a nojinha é que ela, nada tá bom. Você pode pôr o que puser para ela ali. Gostei. Ah, não, essa vida. Ah, não, podia ser melhor. Ah, não, nada é bom, nada é bom.
Você vê aquela pessoa naquela sucessão de lamentações, de rejeição, de não aceitação. É como aquela coisa que você vai, faz uma comida muito gostosa, põe uma carninha, põe uma batatinha, põe lá, a pessoa olha assim, mas só isso, carne? É nojinho. Nada tá bom. Nada tá bom. Por quê? Porque ela está no automatismo, numa obsessão de sempre estar reclamando. Agora, vamos pensar desde que eu levanto até o final da noite, reclamando. O que acontece? É aquela história. Ele até chama a pessoa, isso aí é azeda. Por isso que é ela, a nojinha. Ela está intoxicando a sua organização física através desse pensamento e desse sentimento, onde nada é bom. Aí nós vamos aqui para a tristeza. Essa tristeza é um barato, porque ela está sempre, a alegria está sempre arrastando a tristeza. Ai, não vale a pena. Ai, eu não posso. Ai, não vai dar certo. É besteira. Tudo é bobagem. Ela ali, sabe? Carregando aquele próprio peso. Ela carrega o próprio peso dessa tristeza. E aí nós vamos lembrar que essa tristeza, essa emoção, ela nos leva a processos depressivos. Aí uma dor de cabeça vira um inferno para nós. Nós ficamos num processo tal de não lutar, de paralisação na tristeza, que tudo se agiganta. Tudo se agiganta. Como diz a nossa amiga no começo ali, eu tenho que ter uma visão otimista. Não é negar o problema. Ficar alienado, fazer de conta que não está existindo. Não, está existindo. Estou com um problema. Mas qual é a maneira que eu vou lidar? Qual é a emoção que está me envolvendo? Essa tristeza sem fim, que passam dias e dias e dias e dias e nada muda, é como o processo de luto. Quando há um processo de perda de uma pessoa amada, ou perda de emprego, ou seja lá que tipo de perda for. Existe um processo de luto, porque a pessoa vai entrar no sofrimento, sim. Mas ela não pode ficar eternamente, ela tem que superar. Então, naquele primeiro momento, né, que ele chama de negação, entra aqui até a raiva. Então, é a negação. Não aceito o que aconteceu, não pode ser, não isso, não aquilo, e assim vai. Vai no segundo momento, a pessoa vai entrar ali também naquele outro processo que fala, né, de que é aquela coisa de... vou fazer uma negociação com Deus. Se eu for boazinha, será que Deus muda tudo na minha vida? É barganha, chama de barganha. Ah, eu vou barganhar, mas se eu for boazinha, mas se eu não acontece. Aí ela vai para outro momento, que ela vai entrar numa depressão, numa tristeza, achando que Deus não está punindo, está castigando. Bom, passou a fase da depressão, ela vai entrar numa fase de aceitação. Aceitação é aquilo. Fiz tudo, neguei, fiquei com raiva, barganhei, nada mudou. Eu tenho que seguir adiante. Só que no caso dessa situação da tristeza, você percebe que ela luta contra, porque ela não quer sair desse estado. E aí nós vamos para esse aqui, que é o medo. Todos nós vivemos com medo. E o medo gera o quê? Sofrimento. Ah, eu não vou porque eu tenho medo. Não, eu não vou fazer. Nos impede de progredir, porque o medo nos paralisa. É tudo que propõe para essa pessoa. Não, eu tenho medo, não vou, não posso. Esses dias eu estava na época de verão, que estava com meus netos e menino, e as crianças tudo brincando na piscina, e esse menino, mas não havia Cristo que tirasse ele da borda da piscina. Tudo que foi os argumentos possíveis e imagináveis, ele não aceitou. Não, eu não quero, tenho medo. O medo é uma emoção paralisante. O medo é. E essa aqui, né? Por isso que ela está em destaque aqui. É a alegria, é uma emoção. Olha que interessante quando nós vemos o vídeo, que ela chega no final, ela olha e olhou para a mão e diz assim, nossa, que bom que você ficou, né? Que você está aqui comigo. É disso que nós estamos falando. Olhar a vida com um olhar positivo não é negar, mas é perceber que esse processo do qual eu estou vivendo é importante para o meu aprendizado, onde eu necessito desenvolver virtudes, porque isso é verdadeiro. No mundo encontrareis aflição. Aflição por quê? Porque nós iríamos lutar contra tudo que o mundo nos oferece, porque o que nós queremos é um paraíso, do qual nós acreditamos por longos milênios através das encarnações, que existia um paraíso para nós. Um lugar só de prazeres, né? Não é verdade? Algumas religiões ainda pregam isso, a ideia do céu. Então, nós passamos o tempo todo com ideias e crenças distorcidas. Vamos lá, o efeito das emoções em nossa vida. Visitado pelos transtornos emocionais de qualquer etiologia,
ansiedade, anorexia, bulimia, distimia, medo, solidão, depressão, dentre outros, o indivíduo debate em aflições íntimas sem a capacidade mental lúcida para definir a melhor maneira de conduzir-se. Nós ficamos agarrados naquilo ali, nesse sofrer. Nós ficamos agarrados. E às vezes é tão interessante que você não pode nem perguntar para a pessoa, bom dia, como é que você está? Se você perguntar, você está perdido. Porque daí uma pessoa que entra nesse processo todo, ela acaba com o teu dia. Porque ela vai dizer para você, nossa, a minha vida está tudo. Não vale a pena viver. Acho melhor. E aí você quer ser bacana e escutar, e você vai escutando. E se você não tiver vigilância, ó Jesus, vigiar e orar, você absorve tudo que vem daquela pessoa. Porque ela é um gerador de energia pelos pensamentos e sentimentos. Não há aquelas pessoas que dizem assim, interessante, eu acho que eu tenho algum tipo de mediunidade, porque eu carrego todo o mal que está nas pessoas comigo. Isso é verdadeiro. Aquela pessoa que sai e deixa a gente mal, mas por que ela não muda? Porque ainda precisa desse lugar. Precisa ser vítima. Precisa ser a sofredora. Agora nós precisamos, e é verdadeiro, saber o limite até onde nós podemos dar conta de ajudar essa pessoa. Senão, a melhor forma é encaminhar para um atendimento, um socorro psicológico, psiquiátrico, religioso, seja lá o que for, que tenha estrutura e condições de ajudar, para perceber o mundo de maneira diferente. A queixa e a reclamação constituem bengalas psicológicas. Atrás de todo sofredor, daquele que reclama de manhã até a noite, todo ele tem um ganho. Qual é o ganho? Atenção. Então eu não quero sair daqui. Porque enquanto eu estou desse jeito, está todo mundo, você quer uma água? Você quer que eu traga para você? O que você precisa? Eu vou ficar aqui com você. Você quer que eu... Nós ficamos assim. Que é o grande problema quando se fala, né, da codependência. O que é a codependência? Nós temos uma pessoa nesse perfil, né, da vítima, do sofredor. Está lá depressão, sendo tratado e tudo mais. E a gente pegando, toma remédio, não melhora. Tá. O que acontece? Nós deixamos a nossa vida e vivemos em função dessa pessoa. Então eu começo a fazer isso. Eu vou ajudando, vou fazendo, vamos sair, não vai, também vou ficar em casa. Dizer, é um codependente, nós adoecemos junto com a pessoa. Porque não percebemos que nós estamos alimentando a doença dessa pessoa. Que é o lugar que ela quer, dar atenção. Por isso precisa de tratamento psicológico, e quando fala de codependência, a família também precisa. Para saber lidar com essa pessoa e não adoecer junto com ela. Mas Dilma vai se abandonar? Não estamos falando de abandono. Mas estamos falando de equilíbrio e percepção de quem nós somos. Que cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem uma necessidade. E às vezes a melhor coisa que pode acontecer conosco é ocupar esse lugar do doente. Porque se eu melhoro, o que acontece? A família se desperta, vai para a praia, vão viajar, vão fazer isso. Não tem ninguém que me dê sopa, que me faça isso. E eu preciso dessa atenção. São carências que todos nós carregamos. Mas nós não podemos ser eternos dependentes de alguém. Porque isso mostra mesmo, sim, a questão da dificuldade que temos em amar a nós mesmos. Porque se não conseguimos amar a nós mesmos, cuidar, sermos alegres, felizes, positivos, participativos, como é que eu quero fazer a felicidade do outro? Eu quero que o outro faça isso por mim. O outro não vai fazer, porque ninguém dá conta. Né? Então, a queixa e a reclamação constituem bengalas psicológicas em que busca apoio para a manutenção do estado mórbido, da doença, inconscientemente reagindo às possibilidades de refazimento e recuperação. Olha como é importante essa parte. Nós temos lá no livro Psicologia da Gratidão, é a Joana de Ângeles falando. Sofrimento na visão espírita. O sofrimento é inerente ao estado de imperfeição. Saímos da mão do nosso Pai simples e ignorantes. Essa centelha divina tem que passar por todo o processo de aprendizagem, desenvolvendo o automatismo que tem relação com a questão biológica e com a questão mental, nas experiências que vamos vivendo. Então o sofrimento não é punição nem castigo, mas é um impulso para que seja... Se eu estou sentindo dor, eu não vou lá tomar um remedinho para aliviar a minha dor? Sim. Se está chovendo,
Né? Eu não vou armar um guarda-chuva para me proteger? Vou. Agora, é insensato eu estar com dor e não procurar ajuda para aliviar a dor. Estar chovendo e eu com o guarda-chuva na mão e não abrir o guarda-chuva. Essa paralisação, essa falta de energia para seguir à frente é que traz para nós, através da lei de causa e efeito, situações que nos impulsionem. Porque os Espíritos dizem, nós não precisamos da dor e do sofrimento para aprender, mas nós somos alunos rebeldes, que não prestamos atenção na aula, porque nós podemos aprender com a experiência uns dos outros. Então eu vejo uma pessoa passando por determinada dificuldade, puxa, eu preciso aprender a não ser tão orgulhosa como ela, então eu vou trabalhar isso em mim e vou começar a mudar esse padrão. Então é uma forma de aprendizado, pela observação. Mas como nós não observamos, só criticamos o outro e não colocamos para nós, porque é isso, o outro é um espelho de mim mesma. Tudo que eu critico no outro está em mim. E isso é fato. Então se eu percebo que eu estou fazendo essa crítica ao outro, eu vou dizer, isso está em mim, então deixa eu trabalhar isso. Eu vou trabalhar o meu orgulho. É o caminho do amor. Ah, mas isso não acontece comigo, né? Só o outro que é errado, o outro que é torto, o outro que é... E a vida vem e me dá o que de presente? Um câncer, uma doença. Para dizer assim, diga uma pai, olhe, observe, perceba, aprenda. Porque aqui vai bater no corpo. E aí eu vou aprender através do quê? Desse impulso, dessa ferramenta da dor. Para que eu possa me desvencilhar desse orgulho e perceber o meu papel e a importância de todas as pessoas nesse mundo. Então o sofrimento é um meio poderoso de educação para as almas, pois desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida. É aquela que tem essa sensibilidade, nós vamos buscar a vida, nós vamos observar, nós vamos olhar. Agora, se eu não tenho essa sensibilidade, vamos dizer assim, se eu sou uma pessoa extremamente irracional, eu não enxergo as coisas. Eu não paro para pensar, como que é a dor do meu irmão lá? Não. Eu não estou nem aí para a dor do outro. Nós vivemos numa sociedade assim. Eu só consigo entender a dor quando eu estou sentindo em mim. Que poderia ter sido por uma outra forma. A ideia de ser solidário, compaixão, estar com o outro no momento da sua dor, para entender essa dor através do olhar do outro e conquistar em mim uma virtude, como nós falamos, compaixão, piedade. Então eu não preciso passar. Se ainda nós passamos, é porque ainda somos rebeldes. Bem rebeldes ainda. O sofrimento é um misterioso operário que trabalha nas profundezas da nossa alma. Ele trabalha por nossa elevação. Em todo o universo, o sofrimento é sobretudo um meio educativo e purificador. Para nós que ainda somos assim meio complicadinhos. Não é para aprender. É o caminho. Agora eu entendo, agora eu sei como ele está se sentindo, como ele está. Empatia, hoje essa palavra está, voltou a ter esse valor, essa importância. Se colocar no lugar do outro. Não se ouvia mais essa palavra empatia. Se colocar no lugar do outro é formidável para que nós vençamos as nossas próprias dificuldades, porque eu estou aprendendo com a experiência do outro. Agora, quando eu estou indiferente ao outro, e quero gozar a vida plenamente, buscar a felicidade que o mundo pode me oferecer, nós sabemos que não é possível. Não é possível, porque a verdadeira vida não é a vida no mundo material, não é essa que nós estamos vivendo aqui. A nossa verdadeira vida é a vida e a proposta maior de Deus para cada um de nós como espíritos imortais. Nós somos espíritos. Teremos que deixar esse mundo em algum momento. Esse estágio que estamos fazendo aqui agora, ele vai ter um fim. Agora, o que eu aproveito desse estágio, desse momento? O que eu aproveito? Olho para o braço que me falta e lamento eternamente? Ou olho para aquela mão que está ali, que pode me guiar, fazer eu escrever, desenhar, enfim? É a diferença que existe entre aproveitar bem uma reencarnação e desperdiçar uma reencarnação. Porque se eu reencarno com um projeto de aprendizado onde a dor e o sofrimento entram, não como o projeto, mas como uma resposta à minha rebeldia, quando eu passo por tudo despercebido, desencarno, chego no mundo espiritual e vejo que fali. Por quê? Porque não aproveitei a oportunidade. Porque fui indiferente, deixei o egoísmo, deixei o orgulho tomar conta de mim. Que ao invés de eu aproveitar aquele momento para aprender algo, eu desperdicei.
Às vezes até agravando a nossa situação. Porque é isso. Nós estávamos falando agora um pouco ali, quando Paulo bem diz, cuide quem está de pé para não cair. Porque nós somos espíritos em aprendizado. Nós não alcançamos o nosso objetivo. Tanto que estamos no mundo de prova e expiação. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. É a lei de causa e efeito. Porque o juiz é a nossa consciência. A lei de causa e efeito, a resposta que eu vou ter. Se eu plantar espinho, eu colho morango? Não. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós sabemos o que devemos fazer, só não fazemos porque ainda o nosso olhar é voltado para as conquistas materiais, não para as conquistas do espírito. E tem uma frase que uma vez disseram, eu guardei, eu acho bem interessante, que diz assim, caixão não tem gaveta. Mas não tem, não pode levar nada. Te leva alguma coisa? Não, não leva nada. Então, o que vale? Qual é a bagagem que eu devo levar daqui? São as conquistas morais, as conquistas da alma. Porque tudo mais vai ficar, até porque nada nos pertence. Nós somos depositários das coisas divinas. Deus nos coloca tudo à nossa mão, à nossa disposição, para que nós façamos esse processo de evolução, de crescimento, nos desenvolvendo. Mas teremos que devolver. Lembra a parábola dos talentos? Que ele dá um X talento para um, X talento para outro, e teve um que recebeu uma moedinha, enquanto os outros fizeram multiplicar, ele escondeu, por medo do que poderia vir a acontecer. Olha a emoção do medo, nos impedindo de crescer, de tentar, de experimentar. Então o sofrimento é isso, é aquele juiz, é aquele momento onde a nossa consciência, pá, opa, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é a importância, o sentido de estar aqui? É isso que nós não perguntamos. Nós ficamos contando o tempo para que nós tenhamos, né, a ideia de uma vida eterna aqui. Tanto que quando a gente fala de morte, a gente vai de madeira, né? Ninguém fala de morte. Ninguém quer. Mesmo no meio espírita, fala de morte, meu Deus, né? A gente já fica meio incomodado. Mas acontece que isso é uma realidade. Então, o que eu vou levar? Se eu não posso levar nada, porque o caixão não tem gaveta, a bagagem são as virtudes, as nossas ações do bem, o conhecimento que nós estamos agregando hoje, estamos aqui aprendendo através dessa doutrina, essa realidade maravilhosa, né, de que a verdadeira felicidade existe sim, desde que nós estejamos aonde ela está. E aonde é o lugar? Da nossa alma, aqui dentro. Quando nós fechamos os nossos olhos e a nossa mente continua trabalhando, pensando, sentindo, buscando respostas. É esse ser interno que dialoga, né? Que está constantemente dialogando, é a minha alma. Esse corpo aqui, esse cérebro, parou. A alma não. E aí a bagagem vai determinar o meu estado, a minha condição evolutiva de sofrimento ou de dor no mundo espiritual. Porque ele pensa que sofre na Terra? Não. Se a minha bagagem não for ideal, também gera para mim um sofrimento. Então é apelo à ascensão. Sem ele, sofrimento, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Não é apologia ao sofrimento, mas é chamar a atenção que o sofrimento existe um convite para a mudança. É um convite para a mudança. Tá, por que eu tenho que ficar sofrendo? Vamos mudar, o que eu preciso mudar? O que ela diz assim, olhe, observe e veja o que você pode fazer de diferente. Nós temos uma criatividade maravilhosa, só que não sabemos usar. Aguilhão benéfico, olha aquele cutucão que vamos colocar assim. O sofrimento evita-nos a precipitação nos despenhadeiros do mal. Quando eu como demais, me dá aquela dor no estômago. Digo, opa, eu não gosto de comer esse tanto aqui. A partir de agora, em vez de comer 3 pratos de feijoada, adoro comer feijoada. Em vez de 3 pratos, eu vou comer só um com moderação. Porque a dor me alertou que aqueles 3 é demais. Quando nós falamos de lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito começa aqui na nossa organização física. E passa daí para a nossa realidade espiritual. O nosso corpo fala através do mal-estar, da doença, de que nós estamos no caminho errado. Estamos cometendo abusos. Então a dor nos protege. De quem? De nós mesmos. Dos excessos que cometemos em nome da satisfação de um prazer temporário e que na realidade, como diz Freud, atrás de todo prazer vem um
Desprazer, que são as consequências naturais daquilo que fazemos, que não está em harmonia com a lei divina. Porque temos que nos alimentar bem, de forma equilibrada, saudável, agradecer, né? Mas às vezes nós nos perdemos. Então, a precipitação nos despenhadeiros do mal auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito do plano redentor. Ser feliz é viver em harmonia e equilíbrio com as leis. Como superar o sofrimento? No livro Psicologia da Gratidão. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Pense em olhar aquela mão e dizer que bom, graças a Deus que você está aqui. Ela podia olhar para o braço que falta. Então a gratidão é algo necessário para nós, é uma virtude importante de ser vivenciada desde o momento que nós acordamos. Coisa que nós não fazemos. Nós temos uma dificuldade em agradecer, porque não percebemos, achamos que tudo é, entre aspas, né, nos colocamos na condição daquele que devemos ser privilegiados por Deus. Não. Deus nos ofereceu essa casa maravilhosa que é esse planeta. Esse meio onde vivemos, a nossa família, tudo que nos cerca é acréscimo da bondade divina, tanto que é temporário que teremos que deixar e devolver. Mas nós sempre lamentamos por aquilo que não temos. Ah, eu não tenho uma conta bancária robusta. Ah, eu não tenho carro melhor, não tenho telefone melhor. Ah, a família do vizinho é bem melhor do que a minha. Olha que bacana essa família, né? Aqui essa briga, discussão, desavença, é aquela família tão harmoniosa. Sabe aquela história que a grama do vizinho sempre é melhor? Olha lá, a nojinho, né? Ah, nada tá bom, nada presta, nada funciona. Sem gratidão. A gratidão é fundamental, um gerador de energia positiva, um gerador de saúde e uma ferramenta maravilhosa de trabalho, porque aquele que é grato quer manter sempre esse lugar da gratidão, porque é um sentimento bom, como diz ali, é um sentimento profundo. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante da organização social, é criativo, é jubiloso. Olha como para nós é importante o exercício da gratidão. Livro Psicologia da Gratidão de João de Ângeles. É um exercício constante. Ai, tanta roupa para lavar. Ai, tanta louça para lavar. Ai, eu tenho que trabalhar, aguentar aquele chefe. É o que nós fazemos. Existe uma coisinha chamada lei do trabalho que nós não entendemos. Vemos trabalho como punição. Não. A lei do trabalho realmente é outra ferramenta que não funciona. Mas nós olhamos sempre pelo aspecto negativo da situação. Aí queremos saúde. Como ter saúde? Como ter paz dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, as pessoas ao nosso redor? De que maneira? É se eu estou sempre buscando, né, essa visão distorcida de que o mundo, ou seja, Deus, tem que me privilegiar e me dar tudo de bom que eu preciso. Aí vem a pergunta. Nós merecemos tudo de bom? Nós somos bonzinhos sempre? Você tem um bonzinho como nós temos bom, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Às vezes nós não paramos para perceber que todo o mal que nos aflige, né, o sofrimento, é o resultado das minhas ações. Impaciência, intolerância, arrogância, orgulho, indiferença. Nossa, tem um leque de coisas aí. Só que, como diz, né, sempre o problema são os outros e não eu. Eu tenho que olhar para mim, como ela disse. Olhe para você. Seja teu observador. Saia de cena e veja como que você é, como que você reage, como que você trata um bom dia. Às vezes aquele companheiro levanta de manhã e diz bom dia. Ei, bom dia para você, para mim. A gente já faz isso. Coisas simples. Coisas simples do dia a dia, que não é nas grandes coisas, nas pequenas coisas. É aquele carinho que devemos fazer, né? Hoje em dia a gente já está assim, manda um coraçãozinho para uma pessoa pelo WhatsApp, né? Manda, diga para, como ela diz ali, diga que você ama. Não perca a oportunidade. Ah, mas se o outro não fizer, não importa.
Cada um está fazendo o seu caminho. Se o outro não é capaz de dizer um bom dia com alegria, diga você bom dia. Chega na caixa do mercado, que às vezes está ali sobrecarregada, né? Às vezes irritada, ganhando pouco. Né? Já atendeu várias pessoas, muitos já devem ter falado besteira para ela. Dê um sorriso, dê um bom dia, uma boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Como é que você está? Não custa nada. Isso tudo é gratidão. Por quê? É aproveitar cada momento que Deus nos oferece, através da nossa vivência aqui na Terra, para desenvolver em nós aquela sensibilidade que se chama simplesmente, e tão difícil para nós compreendermos, amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. É o estado de alma daquele que sabe que, como colaborador com o Pai, nós temos uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que eu compreendo que toda dor e sofrimento é ferramenta para o meu crescimento, eu começo a distribuir às pessoas essas virtudes chamadas otimismo, positividade. Né? Dói, vai doer, vai. Você vai sofrer? Vai sofrer. Né? Mas eu não preciso jogar isso para os outros. Que é muito interessante a fala de Jesus, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo significa o nosso mundo interno, as nossas imperfeições. Não é porque os outros são assim, porque os outros fazem, que eu tenho que fazer. Não, ao contrário. Eu tenho que ser aquele que realmente é um agente do bem na Terra. Essa é a nossa função principal. Não é prazer. É o bem vivenciado a todo momento em nossa vida através da nossa transformação. Porque fazer um bem lá fora, mas aqui dentro eu estou me maltratando, não adianta de nada. Amar a si mesmo é cuidar de si mesmo. É se alegrar por cada momento, por cada experiência. Como dizia, né? Como a ideia da louça. Venha a louça para lavar. Porque se eu tenho louça para lavar, eu tenho emprego para botar comida, tenho dinheiro para pôr a comida ali, alimento a minha família. Isso tudo é gratidão. Não lamentação, mas agradecimento. E é com esse pensamento que nós vamos encerrando, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, pela oportunidade bendita que recebemos da reencarnação, onde passo a passo vamos compreendendo um pouquinho mais essa lei de amor. E através desse conhecimento, vamos olhando para nós mesmos, percebendo que nós somos uma pedra bruta, necessitados de que somos de ser lapidados, através das experiências encarnatórias, onde recebemos a cada momento aquilo que necessitamos para que possamos vencer as dificuldades do caminho. E nesse processo, Senhor, contamos contigo para que nos ajude. Nos ajude, Senhor, a participar dessa seara bendita, oferecendo através do esforço do trabalho todo o bem que já somos capazes de oferecer. Mestre Jesus, sabemos que no caminho encontraremos dificuldades, mas também temos a certeza e a confiança de que não estamos sozinhos. Dá-nos da tua mão amiga, Senhor, do teu olhar compassivo. Dá-nos, Senhor, da tua luz, para que fortalecidos possamos seguir adiante, rumo a esse objetivo maior, que é vivenciar esse amor e plenitude. Derrama as bênçãos do teu amor sobre todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Onde houver a dor, o sofrimento, o desespero, a lágrima, Senhor. Onde houver a escuridão, que a tua presença, através desses amigos bondosos, se faça, levando a cada um o consolo, o conforto, a esperança, a coragem, a luz, para que assim possamos, Senhor, verdadeiramente fazer parte desta seara de amor, de perdão, e que todos nós necessitamos. Que a tua paz se faça, Senhor, hoje e sempre. E assim seja.